começar, então, apresentando a nossa proposta, que todos já conhecem, né? O projeto das lives da História Revista vem acontecendo já desde o início desse contexto da pandemia. A nossa proposta é discutir com convidados e convidadas de várias partes do país, inclusive internacionais, já tivemos aqui, discutindo temas sobre a historiografia, sobre ensino, pesquisa em história, considerando o vasto conjunto de temas que a História Revista abarca, né? É um leque grande de temáticas. E hoje nós temos aqui o professor Jorge Cunha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Maria da Conceição Silva, que vai ajudar a mediar a live. E os dois são autores de uma proposta de dossiê temático, que foi publicado em 2018 na História Revista, falando justamente sobre o tema que trataremos hoje, que são as narrativas autobiográficas em tempos de pandemia. É um tema que o professor Jorge Cunha vem trabalhando já há algum tempo, e hoje vamos trazer esse diálogo para essa temática, que é o contexto que vivemos hoje, né? Tentando fazer essas aproximações aí. Então, a maioria das pessoas que nos acompanha aqui já conhece o projeto da História Revista, que é esse projeto das lives. Damos as boas-vindas então, a todos e todas que já nos acompanham, aqueles que estão acompanhando pela primeira vez. Lembramos que nós temos certificação para essa atividade. Ela é oferecida a quem preenche o formulário, que é postado o professor Breno vai colocar esse formulário depois durante a live. As pessoas podem ir preenchendo para solicitar o certificado. Então, retomando, essa é uma iniciativa da História Revista, do corpo editorial. Temos hoje o professor Jorge Cunha como convidado para tratar sobre narrativas autobiográficas. E eu vou passar a palavra à professora Maria da Conceição, que vai apresentar um pouquinho da trajetória do nosso convidado de hoje, para em seguida partirmos para o nosso bate-papo. Nós costumamos ficar mais ou menos 1 hora e 15. Então, no primeiro momento, nós discutimos algumas questões e depois vamos também trazendo algumas questões do público que nos acompanha. Perfeito? Bom, então, professora Conceição. Obrigada, Cristiano, professor Cristiano. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estarmos aqui nesta tarde do mês de setembro, aqui no Goiás extremamente seco, né, e o Jorge lá em outro clima. Nesse momento de pandemia, os nossos encontros são virtuais, porém também têm sido encontros muito bacanas, de discussões relevantes para as temáticas que nós temos propostos aqui na História Revista, pelo corpo editorial, temáticas que os colegas aí das universidades do Brasil e fora do Brasil têm trazido para discutir conosco, como é a temática que o professor Jorge Cunha vai nos apresentar hoje. O professor Jorge Cunha chama-se Jorge Luiz da Cunha, é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, integra o quadro docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-Graduação em História dessa mesma universidade, também é docente do mestrado profissional em Ensino de História, o PROF, dessa mesma universidade, é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Memória e Educação, CLIO, criado em 1996, e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. No campo da pesquisa, dedica-se a temas relacionados com a história da educação, ensino da história, educação histórica, história das migrações, história oral e narrativas autobiográficas. Possui doutorado em medieval e moderna. Possui doutorado em História Medieval e Moderna Contemporânea pela Universidade de Hamburg, Alemanha, 1994. Em 1996, ingressou na Universidade Federal de Santa Maria. Desde dezembro de 2016, é presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, Biógrafo. Mas
mas esse é apenas um recorte de uma trajetória acadêmica muito mais ampla. Por isso, deixaremos que o próprio professor Jorge Cunha nos fale um pouco sobre as suas experiências marcantes no ensino e na pesquisa em história, já que o tema da nossa live de hoje são as narrativas autobiográficas. Além disso, conte-nos sobre os seus temas de interesses mais recentes nesse campo e como vem desenvolvendo as suas pesquisas e demais atividades no contexto da pandemia, a qual vivemos agora aqui no Brasil e em todo o mundo. Então, passo a palavra agora ao professor Cristiano. Aí, antes de fazer a questão, vou deixar o professor Jorge falar um pouquinho sobre essa, complementar, né, essas informações que a professora Conceição passou, falar principalmente sobre esse projeto das narrativas autobiográficas, que é o tema central de hoje, mas fique à vontade para deixar aí o seu recado e as boas-vindas, depois nós partimos para a primeira questão, pode ser? Maria da Conceição, é um prazer estar contigo agora, e é uma sensação muito legal, porque, né, Muito obrigada. às vezes, de 2 em 2 anos, a gente se encontra em algum evento, né, sobre educação histórica, ensino de história e daí por diante. E rever também o Cristiano Nicolini, né, nós vivemos uma experiência muito interessante no ano passado, junto com a Maria da Conceição, né, relacionada à experiência formativa, né, de um pesquisador formador agora universitário, mas que tem uma longa história na educação básica aqui no Rio Grande do Sul, e com o qual eu aprendi muito a partir do desenvolvimento do projeto de doutorado dele, Cristiano Nicolini. Foi um professor muito marcante aqui, né, exatamente pelo fato de relacionar a questão da atividade na educação básica como professor, e também no envolvimento com a questão da pesquisa. Eu, na verdade, não o conhecia aqui no Rio Grande do Sul, eu conheci ele numa cidade lá do interior de Santa Catarina, quando eu fui conversar com os professores, né, da área de História e Geografia e de outras áreas das ciências sociais, da rede sinodal, né? Eles me convidaram para conversar com os professores. A rede sinodal, que tem vários colégios privados, comunitários, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e eu acho que 2 no Paraná, reuniu esses professores na cidade de Cristiano, onde foi? Foi na cidade de Rio do Sul. Rio do Sul, Rio né? do Sul. Isso. E aí, no almoço, assim, a gente dividiu uma mesa grande, o Cristiano estava sentado na minha frente, e ele falou do mestrado que ele estava concluindo, eu acho, né? Ou que tinha recém-defendido a dissertação. E eu gostei muito da temática, inclusive da pergunta que ele tinha feito depois da minha conversa lá com todos os professores. E eu disse, olha, eu acho que você é um pesquisador e isso é muito importante, né? Mesmo que você continue como professor de educação básica, que você não estabeleça uma distinção entre ensino e pesquisa, né? E, curiosamente, acho que 1 ano depois, ou 2 anos depois, eu não participei da comissão de seleção, ele passou, né, na seleção de doutorado do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu acabei sendo orientador dele. Ele terminou antes do prazo, né, ele fez uma pesquisa extremamente original e importante relacionada ao ensino de História aqui no Rio Grande do Sul, numa região que eu admiro muito, porque eu nasci nessa região, que é o Vale do Alto Taquari. A Maria da Conceição eu conheci nas atividades do LAPEDU, né? E depois tive a belíssima experiência de ir ao evento que ela organizou sobre educação histórica em Goiânia, né? E nós passamos uma semana discutindo a importância da relação também entre a educação, a pesquisa e os efeitos sociais políticos da qualidade da educação do ensino de história. Então, vocês dois, meus colegas, eu agradeço muito poder revê-los, né? Até de forma assim, virtual, presencial. É um grande prazer. No que diz respeito à tua pergunta, Cristiano, e a biografia da Maria da Conceição, eu fiquei lembrando agora de uma questão que a mim parece muito importante e talvez seja interessante relatar, né? Eu sou filho
de um pai e de uma mãe, que são sujeitos do que nós chamamos aqui no Brasil de revolução demográfica, que acontece na década de 1960 e 1970, do século passado, do século XX. No começo da década de 1960, 8 de cada 10 brasileiros vivia na agricultura, né? Vivia relacionado à agricultura. Apenas 2 de cada 10 brasileiros moravam em cidades, eram cidadãos urbanos. No final da década de 1970, né, esses dados estatísticos estão completamente invertidos. 7,6 de cada 10, né, brasileiros, ou seja, 76%, né, dos brasileiros agora já moram em cidades. E é um dado estatístico que se mantém, né, e a sociedade urbana se tornou característica brasileira. Meu pai e minha mãe saem do campo, né, vão morar na cidade. Eles tinham estudado os 2, 4 anos, que era o que faziam os camponeses, que utilizavam a mão de obra familiar. Era preciso aprender a ler, a escrever, a contar, a somar. Era isso. E isso se fazia em 4 anos de escola primária na época, né? Meu pai e minha mãe vão para a cidade, minha mãe desempenha um papel feminino que é o de ser mãe e dona de casa, e o meu pai consegue um emprego como mecânico, né? Ele aprende a montar e desmontar motores. Minha mãe decide que essa nova vida na cidade, ela precisa ser qualificada a partir da educação, né? E eu, que sou o filho mais velho, meu pai e minha mãe tiveram 3 meninos, né? Que agora não são mais meninos, já estão todos com mais de 55 anos de idade, eu já estou com 61. E eu era o mais velho, e minha mãe me levou para uma escola muito importante, muito famosa da cidade onde eu cresci, assim, onde eu cheguei com 4 anos, né? O Colégio São José, que depois se torna um colégio estadual, e ela vai lá e diz, ela marca uma hora com o diretor do colégio, que é o irmão Maristo, o irmão Otávio, e ele recebe ela, e ela diz assim, o Jorge já sabe ler, porque o pai dele é mecânico e motorista, claro, com sotaque meio alemão, assim, né? Porque minha mãe e meu pai falavam os dialetos, né, linguísticos aqui do interior, que são italianos, alemães, né? Do interior do Rio Grande do Sul. E como ele já sabe ler, acho que ele tem que continuar estudando, né? Porque o pai dele, que é motorista nos fins de semana e mecânico, sempre acha jornais e revistas em quadrinho quando vai limpar o ônibus, e o Jorge aprendeu a ler sozinho. E ele precisa estudar. Mas a senhora pode pagar o colégio para ele? Não, o irmão Otávio pergunta. E ela diz, não, não. Meu marido ganha salário mínimo, não tem como. E aí, a senhora está inventando que ele sabe ler? E ela diz, não, eu não ia mentir. Se eu mentisse, eu teria que, depois de confessar lá com o padre, com o vigário aí do lado. Eu nunca esqueci disso, porque é quase uma metáfora. E aí o irmão Otávio diz assim, então vem aqui, Jorge, vamos ver se tu sabe ler. Ele põe uma folha, assim, em cima da mesa, e é um poema. E ele diz, leia, e eu leio. E ele fica muito emocionado, o irmão Otávio, isso eu nunca esqueci dele, e ele diz assim, Dona Maria, é o nome da minha mãe, eu vou dar uma bolsa para o Jorge estudar aqui. E eu comecei, com menos de 6 anos, a estudar no Colégio São José, que hoje é o Colégio Estadual. Eu nunca esqueci disso, exatamente pelo fato de que é a educação que nos forma, é a qualidade da educação que nos faz os sujeitos que nós somos, né? E é também o nível da qualidade da educação que talvez ajude a gente a compreender os enormes problemas em que nós estamos envolvidos nesse tempo de pandemia, né? E a conversa de hoje vai estar um pouco relacionada a isso, né? Qual é o papel das narrativas em significar os conteúdos a que nós estamos tradicionalmente envolvidos nas práticas da educação básica, mas também nas práticas da educação universitária. Muito bem. Obrigado, professor, por essa
introdução, essa apresentação, pelas menções também, é o meu nome, da professora Conceição, e saiba que a recíproca é verdadeira, aprendemos muito juntos. Temos a professora Isabel Barca aí participando também, está toda a patota da educação histórica presente. Sejam bem-vindos a toda a patota da educação histórica, né? É um prazer muito grande, muita saudade de estar com esse povo todo, né? Obrigada, Jorge, pelas menções aí, o nosso trabalho o tempo todo aí no grupo aí da turma de educação histórica. Então eu vou dar início aqui à primeira provocação, primeiro desafio para o professor Jorge pensar. Então, lembrando desse dossiê de 2018, ele foi disponibilizado pela História Revista na página durante essa semana. Então, nós revivamos esse dossiê de 2018, que é recente ainda, né? Mas diante de tantas publicações, às vezes as coisas acabam ficando para trás na gaveta. E a gente resolveu trazer esse dossiê, que é muito bom e muito interessante. E ele foi organizado pela professora Conceição também, foi uma proposta dos dois, em 2018. O tema foi aprendizagem histórica e usos de narrativas autobiográficas, a partir da leitura, deixa eu só fechar aqui a linha que abriu, a partir da leitura dos artigos que compuseram esse volume 23 da revista, nós percebemos que há diferentes possibilidades do uso das narrativas autobiográficas, né? Cada autor e autora desse dossiê mostrou possibilidades diversas, né? Tanto no ensino quanto na pesquisa, trajetórias de vida. Então, a nossa proposta aqui é começar falando um pouquinho sobre esse uso das narrativas autobiográficas, considerando o campo historiográfico como um todo. Como podemos definir a situação desse tipo de narrativa? Num contexto em que há tantas formas narrativas diferentes, né? Podemos dizer para o público que nos acompanha, para quem não está habituado a trabalhar com esse tipo de narrativa, é objeto, é fonte, é metodologia? Existe uma definição, professor Jorge, primeiramente? Para quem não conhece o campo, você conseguiria definir, então, qual é a posição desse tipo de narrativa na perspectiva da história como ciência, né? Então, quais são os usos possíveis? Fale-nos um pouquinho sobre isso, para depois, então, nós trazermos mais para a questão da pandemia mesmo. Com a palavra aí, professor Jorge. Olha, obrigado, meu querido Cristiano. Quanto às questões que você acaba de formular, e que são extremamente provocadoras, eu gostaria de começar relacionando a minha existência, a minha identidade, com os artigos que compõem o dossiê da História Revista, do PPGH da Universidade Federal de Goiás, e que nasceu em 2018, liderado principalmente por uma professora Maria da Conceição. E foi focado em dois conceitos, memória e identidade. Eu reconheço, eu me reconheço como brasileiro. Eu sou descendente de imigrantes, de famílias que chegaram durante o século XIX na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, aqui no extremo sul do Brasil. Os de sobrenome da Cunha, né, que é o de São Salvador, Alegre, sul da os moços são de Schwarzwasser. Atualmente, porque o estado da Polônia, né, ele se constitui como uma alternativa no começo da Guerra Fria, né, entre a Europa capitalista e a União Soviética. A Polônia nasce em 1918 e se fortalece durante a Segunda Guerra Mundial em função depois da Segunda Guerra Mundial. E hoje esse lugar chama Czarnabuda, né, no distrito de Stuttgart, que fica no centro da Polônia. Além disso, além dessas três famílias, né, os da Cunha, os Ludwig e os Stormowski, os Franzen, eles habitavam a cidade de Künderich, no Mosela,
no que é hoje a Renânia, o Palatinado, a atual Alemanha. Eu, na verdade, nasci, cresci, vivo e existo marcado por essa memória histórica. Atualmente, como professor e pesquisador em uma universidade pública federal, no interior do Rio Grande do Sul, como a Conceição já falou, da cidade de Santa Maria. Eu me ocupo com o ensino na área de formação de professores e pesquisas relacionadas principalmente às narrativas autobiográficas e às migrações humanas. Uma das razões que fundamentam o tema memória e identidade, ele se relaciona com uma experiência, né, que eu estou lembrando agora, na disciplina de metodologia da pesquisa em ciências humanas, oferecida para mestrandos e doutorandos do nosso programa de pós-graduação em História, na Universidade Federal de Santa Maria. Na verdade, isso é uma introdução ao papel da narrativa e o seu efeito, né, na pesquisa e no ensino, tanto como fonte quanto como metodologia. Eu vou narrar para vocês o que eu fiz numa aula presencial, né, na introdução de uma aula presencial, num primeiro semestre de 2014 e depois de 2015. Eu fiz o seguinte relato oral. Eu vou abrir aqui entre aspas, para vocês identificarem bem essa metáfora que eu vou contar. Eu começo a aula, né, de metodologia da pesquisa em história da seguinte maneira, abre aspas. No final da semana passada, estimulado pelas informações de uma amiga e colega antropóloga reconhecida internacionalmente, decidi participar de uma das provavelmente últimas colheitas de sagu que ainda acontece em 3 lugares remotos aqui do Rio Grande do Sul. Por recomendação dela, que em uma das nossas conversas havia me alertado sobre o desaparecimento desse tipo de agricultura, eu decidi conhecer e participar dessa experiência comunitária pouco conhecida. Eu saí cedo de casa no sábado passado e fui de carro até a comunidade de Valahai, um dos povoados do município de Moro Reuter, aqui no Rio Grande do Sul. Segundo a tradição local, como primeiras sementes de sagu, cujo nome científico é Semen Sagu orientalis, o que indica a sua origem possivelmente asiática, elas foram trazidas pelos imigrantes germânicos que chegaram à localidade na passagem da primeira metade à segunda metade do século XIX. Provavelmente o seu fundador, proveniente de Echternach, em Luxemburgo, o fundador de Moro Reuter, ali da linha de Valahai, os descendentes de imigrantes de Valahai, eles não são os únicos que ainda cultivam sagu. Segundo a minha colega da universidade, há mais 2 comunidades que cultivam isso. Uma no interior de Vacaria e a outra em um dos distritos de Nova Prata. Tudo aqui no nosso estado do extremo sul do Brasil. Quando eu cheguei a Valahai, né, no sábado de manhã, o encontro oficial que antecede a colheita de sagu, que dura no máximo 2 ou 3 dias, já havia começado. Estavam todos os presentes com roupas brancas. Eram homens, mulheres, jovens e até algumas crianças, com as cabeças cobertas com chapéus, bonés e várias mulheres usando lenços. Todos estavam carregando cestos forrados com tecidos, dos quais pendiam luvas cirúrgicas. Eu cheguei no meio do discurso de uma das lideranças locais, que lembrava com lágrimas nos olhos e a voz embargada que era preciso resistir. E que ainda que o sagu natural de Valahai não conseguisse concorrer com o preço do sagu de fécula de mandioca, que monopoliza o mercado, se tratava de uma tradição a ser mantida, para que nunca nenhum dos habitantes do mundo esquecesse quem era, esquecendo a história de sua família e de sua comunidade. Depois do discurso, ouvimos todos ainda algumas recomendações de um técnico agrícola, aposentado da empresa de assistência técnica e extensão aqui do Rio Grande do Sul, chamada Emater. E depois partimos para a lavoura de sagu da comunidade para iniciarmos a colheita. A única lavoura de sagu de Valahai, ela fica em uma área de cerca de 2 hectares, de uma propriedade coletiva comunitária, nos fundos do prédio da nova igreja católica do lugar. É um lote de terras inclinados e com boa drenagem. Uma visão do lugar que me remeteu à memória das imagens de um dos filmes de Akira Kurosawa.
A luz do sol iluminava a encosta coberta de arbustos, cheios de frutos maduros, que mostravam os minúsculos grãos brancos do sagu natural. Nós começamos juntos a colheita. Os pequenos grãos de sagu foram sendo colhidos e sendo depositados em grandes cestos, que na região aqui o pessoal chama de balaios, que estavam forrados de material plástico. Lamentavelmente, a produção de sagu de Valley, ela não chega ao mercado. E toda a colheita ela é apenas consumida pelos membros da comunidade, e foi feito isso até sábado à tarde, quando eu estava lá. Uma experiência que, para mim, é inesquecível. É um patrimônio da nossa cultura regional, ameaçado contundentemente do desaparecimento. Segundo a minha colega antropóloga, que havia me indicado isso, e no começo da conversa eu nem tinha acreditado, nem o Ministério da Agricultura tem interesse em financiar projetos que divulguem essa agricultura comunitária pouco conhecida, plantação e colheita de sagu, o que com certeza contribui para que em poucos anos ela vá desaparecer. E com ela, uma das expressões culturais do nosso estado, até bem pouco conhecida. Fecha aspas. Essa é a narrativa que eu fiz para os meus alunos na introdução de uma das primeiras aulas do semestre, né, sobre metodologia da pesquisa. A narrativa, a história que eu acabei de contar, ela foi atenciosamente ouvida por todos os alunos, mestrandos e doutorandos. Muito bem recebida e intensamente comentada por todos que estavam presentes. Algumas das perguntas mais marcantes, elas foram relacionadas ao desconhecimento do sagu como semente de uma planta. O sagu que utilizamos no sul do Brasil, como ingrediente de uma sobremesa tradicional, que é feita com vinho tinto, é produzido industrialmente com fécula, amido extraído da mandioca, mas também do milho, da batata ou do arroz. Os alunos ainda também perguntaram, ou fizeram perguntas relacionadas à necessidade de mais informações de como acessar essa importante e desconhecida informação cultural sobre o cultivo de sagu, através de bibliografias ou experiências presenciais. Importante deixar claro que o relato que eu acabei de reproduzir e que eu fiz em uma introdução em 2 semestres de minha aula de metodologia da pesquisa em história é uma mentira. Não é uma verdade. Não existe cultivo de sagu. Ainda que a narrativa tenha sido interessante ou logicamente construída. E aí, diante disso, nós temos algumas questões que se apresentam. Por que os ouvintes, mestrandos e doutorandos, pesquisadores em informação, eles acreditaram na história mentirosa do cultivo de sagu? Porque alguns deles, inclusive, duvidaram da minha sinceridade quando eu informei que se tratava de uma mentira, cujo relato tinha a função de levar uma reflexão sobre a importância da construção convincente de um texto científico. Eles acreditaram na mentira e não acreditaram na minha sinceridade. Eu creio que esse relato de uma experiência didática de ensino, ela se trata de um exemplo claro de naturalização do que o Leon Wróblewski, cujo livro, primeiramente traduzido aqui, foi publicado em 1993 aqui no Brasil, que ele chama de cisão. Abre aspas, eu vou citar o Wróblewski aqui, deixa eu ler aqui a citação dele. A decisão que vive da perplexidade em pensar a identidade como identidade e não como igualdade. Isso é, que vive da dificuldade de se encontrar no próprio seio das diferenças. Essa decisão, ao instituir como dicotomias de um comparativo ontológico, se pronuncia para ser contra o nada, pela essência contra a aparência, pelo bem contra o mal, pelo inteligível contra o sensível, pelo permanente contra o mutável, pelo verdadeiro contra o falso, pelo racional contra o animal, pelo necessário contra o contingente, pelo uno contra o múltiplo, pela sincronia contra a diacronia. Fecha aspas. Essa é uma citação do livro do Leon Wróblewski, de 1993. Está intimamente relacionado à construção de que
nós estamos submetidos, né, na modernidade dos últimos 500 anos, sua própria natureza conservadora, a um fundamentalismo político que nos submete, e eu acho que nós estamos vivendo essa experiência agora, especialmente pelo papel político dos meios de comunicação, que nos impõe descrições ideológicas ou doutrinárias da nossa própria existência, da nossa própria consciência e da nossa própria condição humana. E daí a grande importância de a gente repensar a história para não confundi-la com mito e nem pandemia, e, consequentemente, repensar também a importância da ressignificação política do ensino de história e da relação que o ensino de história precisa, né, estabelecer com a consciência de si, a identidade de si e o respeito à consciência coletiva da humanidade inteira e o respeito à diversidade. Acho que a gente pode comentar um pouco essa introdução aqui, depois a gente continua. Certo. Professora Conceição, quer continuar? Vou passar a palavra para você. Você eu acho que poderia... a partir... Pode ser. Mas pode ser a partir das discussões que montamos para essa questão aqui, para essa live? Ou a gente abriria ao público para a gente comentar com o público? O que vocês preferirem. Pode dar segmento. Eu segmento? Tá. Conceição pode. Tá ok. Tá ok. Isso. Depois eu retomo. Tá ok. Então, dando seguimento à fala que o professor Jorge coloca, na colocação dele, que ele montou uma mentira para ser contada e virar, para fazer uma discussão científica e dizer que nos últimos, que vivemos a modernidade dos últimos 500 anos, pautado num fundamentalismo, e esse fundamentalismo que gera ódio, intolerância e tudo mais, né? E não confundir mito, mito com história, pandemia e incêndio de história, né? Achei bem interessante e me lembrou do texto do professor Jorn Husen, da montagem que ele apresenta na discussão entre os dois clãs das terras altas da Escócia. E depois a gente pode fazer uma discussão, então, a partir dessa perspectiva aí, do que você montou a sua montagem com o texto do professor Husen. Mas, dando continuidade, eu perguntaria, o tema que deu origem ao enredo dessa série de live da HR, da História Revista, é o contexto da pandemia. A equipe da História Revista se reuniu e se debruçou sobre esse contexto da pandemia, até porque esse contexto da pandemia nos abalou muito e nos, como se diz, virou a nossa vida de perna pro ar, né? Vivemos hoje, então, essa vida virada de perna pro ar no próprio mundo, no mundo todo. Não há quem eu não converse aqui no Brasil e fora do Brasil, os colegas de Portugal e de outros lugares, a própria live que nós participamos aí já há uns 20 dias do professor Arthur Champion na Inglaterra, a gente percebeu isso, né? Como o mundo está de cabeça virada. E no Brasil é de forma peculiar. Talvez porque a gente vive no Brasil uma perspectiva, que essa perspectiva se deu via política a partir da eleição de 2018. Né? Então, temos nossas peculiaridades no tratamento com a pandemia, no tratamento social, no tratamento da saúde das pessoas, sobretudo as pessoas
excluídas, as pessoas mais vulneráveis que vivem nas periferias das grandes cidades aqui no Brasil, né, no Brasil em específico. Pensando numa situação dessa população e da população que sofre os efeitos desse momento de suspensão, das mais variadas formas, percebemos que as narrativas autobiográficas podem ser uma alternativa para que, no tempo presente e no futuro, possamos dar sentido a essa experiência traumática. Você conseguiria projetar, professor Cunha, possíveis usos dessas narrativas como forma de interpretação histórica da vida prática, da vida prática, ou da praxis da vida, né? Como nos mostra Bjorn Hilse em sua teoria da história? Qual o potencial que as narrativas de vida relacionadas a esse tempo presente têm para que possamos nos orientar no tempo e projetar um futuro possível? É essa questão que a gente deixa aí para você agora comentar um pouco conosco. Conosco e nosso público. Obrigado, querida. Tá bom. Obrigado, querida Conceição. Quanto às suas perguntas, eu lembrei de um projeto que chamava a relação teoria e prática na formação inicial e continuada da docência em História. O caso da UFSM e Escolas de Educação Básica na região central do Rio Grande do Sul, à luz da concepção de didática da história e educação histórica. Esse é um projeto que foi desenvolvido entre os anos de 2011 e 2014, sob a responsabilidade dos grupos de pesquisa JANUS, Grupo de Investigação e Produção em Educação Histórica, História e Educação, e o grupo de pesquisa chamado CLIO, Núcleo de Estudos sobre Memória e Educação. A coordenação desse projeto, ele contou, além de mim, com a responsabilidade de Marilu Favarin Marim, uma educadora e pesquisadora vinculada à Universidade Federal de Santa Maria, com a qual eu convivi desde que ingressei lá na universidade, e era doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. E ela faleceu em 13 de agosto de 2014, né, mas é uma pesquisadora e uma docente extremamente inspiradora, e nós trabalhamos juntos nesse projeto. Esse projeto, mas principalmente a experiência da sua realização, ele se fundamenta na base empírica associada a levantamentos autobiográficos e biográficos de professores de história na educação básica. E, curiosamente, hoje ele está intimamente relacionado à ressignificação ao aprendizado que nós podemos ter, e esse aprendizado pode ser negativo ou positivo, né, a essa experiência da pandemia, né, que não acontecia há quase 100 anos, dessa forma. O projeto com a Marilu, ele buscou e busca ainda interpretar os usos dos princípios da educação histórica e os resultados alcançados na sala de aula, na trajetória de discentes e docentes envolvidos. Evidentemente, muito das narrativas de si, elas não indicam memórias associadas diretamente aos princípios da educação histórica. No Brasil, reconhecida como uma das principais correntes do campo de didática da história, associada à formação de professores e às práticas de ensino. Mas deixam claros conceitos e fundamentos metodológicos vinculados a essas praxes associadas principalmente à produção científica. Entre outros, como as de Jörn Rissen, que você acaba de citar, né, Conceição, o Estevão de Rezende Martins, a Maria Auxiliadora Schmidt, nossa professora da linha, entre outros pesquisadores, principalmente também Maria da Conceição da Silva e o Cristiano Nicolini, da Universidade Federal de Goiás. A educação histórica se apresenta como uma estratégia fundamental para a criação de contextos educacionais, sejam eles formais ou não formais, escolares ou não escolares, mas necessários diante da realidade presente. Em um país como o Brasil, mas também em muitos outros países, em que a educação é medida em termos de utilidade e usabilidade econômica e ideológica pelos governos, partidos e movimentos sociais, populistas e autoritários, de direita, centro ou de esquerda, novos conceitos educativos eles devem necessariamente ser pensados e experimentados para influenciar a praxis educativa de educadores e educantes.
Acho que isso que eu acabei de afirmar agora está intimamente relacionado com uma coisa que tem me ocupado muito desde o começo dessa pandemia: a interpretação do fundamentalismo político que se associa ao controle da educação e principalmente ao controle dos conteúdos, e no nosso caso, de disciplinas como a história. Criação, treinamento, ensino, formação, educação, entre outros conceitos e práticas, são conceitos utilizados por muitos pesquisadores, educadores e educandos, sem distinções, e estão associados a práticas de formação na família e na escola. Eu acho que aqui, no Brasil, de um modo especial, naturalizou-se a ideia de que criar o outro a partir de um modelo moral pré-concebido de comportamento, de gênero, de crença religiosa ou política, treinar o outro para cumprir ordens e executar tarefas, ensinar o outro para reproduzir o que já foi criado, formar o outro a partir de sua estruturação à previsibilidade e educar não são a mesma coisa. Ainda que, do ponto de vista desse fundamentalismo político que nos caracteriza, né, na história presente que nós estamos vivendo em países como o Brasil, mas também em outros países, até do hemisfério norte, né, são a mesma coisa. Por quê? Porque o fundamentalismo político que caracteriza essas experiências que nós estamos vivendo nesses tempos de pandemia estão intimamente relacionados com o papel estratégico da educação na formação de sujeitos que sejam previsíveis e, consequentemente, exploráveis. E aqui eu acho que a gente pode sublinhar de novo aquela afirmação que eu fiz antes e que a Conceição sublinhou também. A modernidade é, por sua própria natureza, ainda que aparentemente se desenvolva tecnicamente, conservadora. E essa realidade, provavelmente, ela fundamenta a instrumentalização e o fracasso quase generalizado, não só da educação brasileira, mas da educação de países produtores de matérias-primas, que jamais se tornarão, se mantiver esse fundamentalismo conservador da modernidade, mas que também arrisca a democracia e pode nos arrastar todos à mediocridade de não humanos, ou seja, ao risco da nossa condição humana e ao risco, provavelmente, de um futuro para as próximas gerações. O conceito central da contribuição humanista da educação histórica, ele se associa politicamente à consciência histórica, como uma questão básica para a construção de sujeitos a partir da autonomia e não da reprodução. Não há sujeitos humanos como resultado da reprodução e previsibilidade alienantes, que são um alicerce legitimador da modernidade capitalista e conservadora. É somente a liberdade e a autonomia construídos pela significação da experiência existencial, e ela é autobiográfica por sua natureza, como sempre educacional. Estratégias que garantem a condição humana e a ação política, não como um dever, mas como um exercício amoroso na relação consigo, com os outros e com o mundo. No projeto, cujo título eu citei há pouco, a metodologia utilizada para coletar informações entre docentes da área de história, ela se fundamentou em narrativas de ser, autobiográficas e biográficas. Memória significada sobre a escolha, a formação e o exercício docente no campo do ensino de história. A intenção do uso de narrativas autobiográficas é ultrapassar a prática metodológica eminentemente técnica e não raro cartesiana, relacionado com os usos da história oral tradicional, especialmente no Brasil. A narrativa autobiográfica registrada de forma escrita ou oral é, por sua natureza, obviamente subjetiva. Esta característica ela precisa ser reconhecida dialeticamente, e não como complementar à pesquisa documental que caracteriza a história tradicional. As narrativas autobiográficas, né, de sujeitos em formação para a docência,
ou de discentes, né, da educação básica ou até da educação superior, eles trazem a história para ser significada no presente e conduzem o sujeito em si para o contexto social de seu reconhecimento. Acho que é uma estratégia que torna possível construir uma história em torno de pessoas e não de fatos selecionados objetivamente para uso político manipulador. Essa prática, ou essa praxis, ela impulsiona a vida reconhecida e narrada individualmente como parte da história coletiva, alargando o campo de ação de cada envolvido. Produz consciência de que não há heróis e personagens, mas uma história humana em que cada envolvido é fundamental. E na praxis escolar, essa prática, né, de educação histórica, consciência histórica e praxis autobiográfica, ela não dissocia a relação entre docente e discente como parte de um todo, levando a história para dentro da comunidade e significando a história a partir da comunidade. A educação como uma possibilidade política em tempos de pandemia, isso me parece fundamental. Ela é uma política social que somente produz resultados satisfatórios e significativos se ela for associada com os seres humanos, interagindo uns com os outros, assimilando padrões de conduta mutuamente aceitos. Senão, ensinar história a partir da transmissão de conteúdos, informações e opiniões é um desserviço alienante que afeta todos os envolvidos. E é por isso que antes eu fiz referência à questão da formação de professores, da abordagem crítica da história e do ensino de história, para que a gente, utilizando práticas de transmissão de informações, não raro doutrinárias ou ideológicas, a gente não crie fraturas na convivência coletiva. E é um fato que nós vivenciamos no tempo presente, pandêmico, no mundo e nosso país. Recuperar o papel político libertador da educação como um todo e do ensino de história como uma estratégia é necessário e significativo para recuperar não somente a expectativa de futuro, mas a sua realização. Em tempos pandêmicos, né? Em tempos pandêmicos que não estão necessariamente, unicamente relacionados com a questão da saúde, mas que estão também relacionados com a questão social, econômica e, fundamentalmente, política, né? E daí a grande importância estratégica de rever a formação de professores em todas as áreas, no nosso campo da história, para rever também as nossas praxis de ensino de história, ressignificando a existência. História não é uma ciência do passado. História é uma ciência do presente. E sendo uma ciência do presente, significa nossas existências e se apresenta como uma estratégia de afronta à pandemia que ultrapassa os limites, né, da pandemia da saúde, mas que também é pandêmica no campo social, econômico e político. Obrigada, professor. Passa a palavra ao professor, então, Cristiano Nicolini. Certo. Ficamos aqui pensativos agora, ouvindo o professor Jorge Cui. Passam tantas ideias, poderíamos passar a noite inteira aqui discutindo. Eu vou só projetar um pouco da participação do público também. Como é bom ter amigos, né, que elogiam a gente. Não é amigo, professor, são colegas, além de amigos, colegas que há anos a gente vem num trabalho, né, em estudos, discutindo essa perspectiva da história, do ensino da história, mas para que vai no sentido de outro viés, como é a didática da história, da educação histórica, e como se insere o sujeito, as pessoas, com suas biografias, com suas histórias de vidas, nesse contexto da didática da história e da educação histórica,
que eu acho extremamente importante e pertinente essa sua reflexão, a reflexão no contexto geral do nosso grupo de estudos, de pesquisa, e o tempo todo que a gente vem debatendo há muito tempo já, né? Ok, Cristiano? Certo. Eu estou projetando aqui alguns do meu comentários orientando, que ele gosta de participar de valorizar. tudo. E eu gosto mesmo das O participações professor dele. Quer ler aí, então leia, por favor, Conceição, Tá. a questão que ele fez para o professor Jorge, que eu acho que ok, posso ela ler. sinaliza. Desculpa te interromper, Cristiano. As primeiras palavras do professor Jorge Cunha, apresentação, me faz lembrar do Hilsen, quando diz que narrar é uma necessidade antropológica, uma necessidade de identidade, é uma necessidade pessoal de situar a vida no tempo. Nesse caso, gostaria de saber como a narrativa autobiográfica pode contribuir para nossa orientação no tempo. Obrigada, Max. Max, obrigado pela pergunta. Na verdade, ela me fez lembrar de uma pesquisa que a gente realizou há uns 4 anos atrás. A professora Joana Riva, que hoje trabalha lá em Fortaleza, na Universidade Federal, que foi minha mestranda e doutoranda. A gente trabalhou com professores e com alunos do ensino médio, nas disciplinas de história. Nós, no segundo semestre de um ano, preparamos os professores, começamos a discutir de como eles podiam desenvolver estratégias de utilizar os conteúdos, né, determinados pela legislação, né, e pela distribuição de livros didáticos e daí por diante, e a condição social dos estudantes em escolas públicas, principalmente do ensino médio, né? A gente tem uma das maiores evasões do ensino médio aqui brasileiro, exatamente nas escolas públicas, porque muitos alunos, né, eles aos 15, 16, 17 anos já precisam começar a trabalhar para ajudar a sustentar a própria família da qual eles fazem parte. E daí nós desenvolvemos novas metodologias e no primeiro semestre do ano seguinte, os professores começaram a desenvolver isso com os alunos, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a disciplina de História Antiga, que trabalhava com os gregos e os romanos e o começo do que nós chamamos na periodização tradicional da história de Idade Média, né, quando desaparece o Império Romano lá no século IV. Os alunos, as primeiras aulas a gente levantou os dados com os alunos do ensino médio relacionados a essa disciplina. Eles diziam, por que eu tenho que aprender história sobre os gregos e os romanos? Qual é o sentido disso? Isso não me serve para nada, isso não tem nenhum efeito, né, sobre conseguir um emprego, né? Eu acho que nem precisava ter isso, diziam os alunos, assim, a maioria, né, mais de 80% dos alunos dizia isso. E os professores começaram, então, a desenvolver as disciplinas a partir dos livros didáticos, mas da diversidade dos livros didáticos, e começaram, ao contrário de avaliar os alunos pela reprodução dos conteúdos desenvolvidos, que eles associassem isso com suas próprias histórias de vida. E aí os alunos, com uma metodologia, primeiro escreveram suas histórias de vida, né? E muitos deles descreveram, especialmente as meninas, por exemplo, a discriminação, o preconceito, a violência sexual, o racismo e daí por diante. Isso tudo foi discutido, e aí os professores começaram a pegar assim, vamos aos gregos, ao conceito grego, que aparece no livro didático tal e tal, em que é identificado o chamado cidadão grego. Quem é o cidadão grego? Só é cidadão aquele que for livre. Quem é livre? Quem não está submetido à exploração do seu próprio trabalho. Quem não está submetido a nenhum trabalho penoso. E veja, essa última afirmação, encontrada em um livro didático, ela excluía as mulheres da condição de cidadania, porque as mulheres, quando ficavam grávidas, abortavam os filhos, ou tinham os filhos, davam à luz aos filhos, elas precisavam amamentá-lo, cuidar dele, e isso, nos conceitos filosóficos tradicionais da Grécia,
especialmente socrática, é a submissão a um trabalho penoso. E, politicamente, isso excluía as mulheres da condição de cidadania criada pelos gregos e que dá origem, né, ao desenvolvimento histórico da civilização ocidental. O impacto sobre os alunos foi extraordinário. Principalmente agora eu entendo por que as mulheres são tratadas assim hoje. Isso já existiu antes, né? A mulher é mãe, a mulher cuida da casa, a mulher cuida da comida para os filhos, a mulher protege o marido, né? O marido não faz isso, ele sai de casa, trabalha, ganha o salário e ajuda a família. Ou seja, a construção da discriminação feminina, do racismo, do machismo, era explicada na história grega e dava sentido às experiências descritas autobiograficamente pelas alunas e pelos alunos. O impacto sobre os professores e sobre os alunos, sobre por que agora eu tenho que entender história antiga, história medieval e principalmente história moderna, é para entender por que nós acreditamos nisso, não acreditamos naquilo, nos comportamos deste jeito ou não consideramos a diversidade humana. Né? E a experiência foi muito, muito interessante. Né? Ou seja, história é uma ciência do presente, que nós significamos a partir da memória registrada e guardada sobre a trajetória humana no planeta Terra. Né? E eu só estou usando isso como exemplo para mostrar assim, né? As meninas, principalmente, e os meninos também entenderam que a discriminação no Brasil, né, em relação ao masculino e feminino é extremamente trágica, né, e violenta, ela está relacionada a um conceito, a apropriação de um conceito de mais de 2000 anos para qualificar os valores. Certo. Deixa eu só adicionar aqui a professora Conceição novamente. Isso, a internet está... minha internet deu um down aqui. Obrigada aí, tá? Desculpa, gente. A internet está oscilando um pouquinho, mas nós vamos esperar. Então, o professor Cunha concluiu aí o raciocínio dele, com a pergunta do professor Max, né? Max Lannis. Então, nós já estamos aproximando de quase uma hora, o tempo passa rápido, né? Eu vou só colocar aqui mais um penúltimo tópico que nós tínhamos proposto, e depois a professora Conceição encerra. A próxima questão, ela acabou já sendo tratada aqui, sobre memória e identidade, não é mesmo? O professor Cunha já mencionou. Nós tínhamos destacado palavras que apareceram muito no dossiê. Então, vários artigos acabam tratando dessa dupla de palavras aí. E aí nós acabamos trazendo um outro tema, já que a gente discute contexto de pandemia, mas tudo que acontece nesse contexto de pandemia, enquanto estamos aqui na quarentena. Esse tempo acelerado, né, que ao mesmo tempo que ele parece que parou para alguns, na última live o professor Breno discutiu a percepção do tempo, do professor Rodrigo Turim, né, foi uma discussão interessante, e nós ficamos pensando, o tempo para nós hoje é uma questão muito complexa, assim, a cada dia parece que a percepção desse tempo muda. Ao mesmo tempo que parece que ele parou, em outros espaços ele se acelerou, né? Muitas coisas aconteceram nesses 6 ou 7 meses de pandemia. Quando nós sairmos, nós vamos nos deparar com muita coisa que ruiu, que se transformou de uma forma acelerada. E um dos temas que vem tomando conta das redes, inclusive envolvendo nomes de colegas, de pesquisadores e professores, é essa questão do chamado cancelamento, né? Os cancelamentos na internet, nas redes sociais. Às vezes uma palavra, uma manifestação, não vou citar nomes aqui,
mas nós acompanhamos casos recentes de pessoas que se manifestaram, que produziram texto, algo, e foram alvo de ataques, né, de grupos identitários, alegando que essas pessoas estariam se atrevendo a invadir campos e narrativas que seriam, no caso, de outros. Então, pensando na narrativa autobiográfica, não sei se esse tema já chegou a ser objeto de pesquisa de quem trabalha com as narrativas autobiográficas, mas a pergunta seria, eu vou ler aqui uma frase que uma jornalista escritora publicou recentemente para situar a discussão, que ela diz assim, abre aspas, que o meu lugar de fala, ela está escrevendo sobre essa prática dos cancelamentos, o meu lugar de fala é aquele de quem se identifica com a dor dos outros. Ela se referia aos chamados cancelamentos que vêm ocorrendo nas redes sociais, direcionados a artistas, intelectuais, outros sujeitos midiáticos, por terem se manifestado publicamente, e eles acabam compondo uma lista de chamados, abre aspas, novamente, os atrevidos, né? Aqueles que estariam invadindo espaços que não lhe pertencem. Eu não posso falar se não é o meu lugar de fala, é o que se diz. E ela acaba dizendo assim, essa jornalista, o que seria da democracia se cada um de nós só fosse autorizado a se expressar em relação a temas concernentes à sua experiência pessoal? O que seria do debate público? Pergunta ela. E nessa trama, então, pensando nas narrativas autobiográficas, como esse estudo, essa prática, poderia colaborar para uma maior afinação, não sei se seria essa a palavra, entre movimentos identitários, que o professor citou antes, né, a identidade e a unidade, e as práticas de memória que geram tais polêmicas. Essas narrativas, ao considerar a cultura e a história, elas podem criar canais de interlocução entre essas diferentes trajetórias, memórias, identidades de sujeitos e a trama social onde elas estão inseridas? Ou as narrativas se limitam apenas a tratar de experiências individuais apartadas desse debate? Acho que isso, em parte, já foi respondido, né? É só para a gente ter uma resposta mais sintética sobre isso. Enfim, as narrativas autobiográficas podem colaborar para que esse debate se qualifique. É um tema polêmico, delicado, espinhoso. Nós tomamos cuidado quando falamos de identidade e memória, justamente por causa desse lugar de fala, né? Só que isso nos inquieta também, e a mim me inquieta, porque em alguns momentos eu não sei até que ponto eu posso falar da narrativa do outro ou não. Em que momento será que há uma resposta já para isso? Obrigado. Olha só, Cristiano, eu acho que há uma questão que a mim parece fundamental. Nós deixamos de ser humano, nós naturalizamos a alienação da nossa condição humana quando nós apenas reproduzimos um modelo de existência, né? E isso é a base da minha ocupação, assim, contemporânea dentro dessa pandemia com a questão do fundamentalismo. Você estabelece um modelo de comportamento, um modelo doutrinário, né? Um modelo ideológico, você impõe esse modelo a partir de uma das estratégias fundamentais, que é a educação, e você tem sujeitos previsíveis e, consequentemente, exploráveis, né? Como eu já tinha falado antes. E, curiosamente, é por isso que a modernidade merece a expressão conservadora por sua própria natureza. Ela põe em risco a condição humana, porque ela nos aliena da condição existencial. Nós não temos futuro se nós não nos colocarmos em movimento. E aí a grande estratégia das narrativas de si e narrativas autobiográficas. E qualquer um de vocês aqui que estão participando hoje sabe disso, tem consciência disso. Pessoas que são iguais a nós, que se comportam do jeito que nós nos comportamos, não nos interessam. Não vale a pena conversar com elas. Eu já sei o que elas pensam, eu já sei como elas se comportam, eu já sei como elas
agem, eu já sei o que elas consideram certo e errado, eu já sei se elas são de esquerda ou de direita, né? Então, assim, se eu sou de direita, quem é de esquerda é meu inimigo, se eu sou de esquerda, quem é de direita é meu inimigo, né? Se eu sou machista, quem não é machista é meu inimigo, daí eu vou lá fazer o meu preconceito LGBTX, né? Não é assim? Quem for igualzinho a mim, quem reproduz os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos comportamentos, não muda a minha vida, não produz em mim estranhamentos. E estranhamentos são uma necessidade formativa e uma estratégia de preservação da condição humana. Aí é o seguinte: quem me interessa? Quem me provoca? Quem produz em mim estranhamentos? E qual é o papel das narrativas de si? Quem não é como eu, quem não tem os mesmos valores, quem não tem a mesma religião, né? Quem não tem os mesmos princípios, os valores, comportamentos culturais, comportamentos sociais, me põe em movimento. Eu me confronto com ele, eu me apresento, eu produzo estranhamentos. Ele dialoga comigo, eu converso com ele, eu concordo, eu não concordo com as afirmações e os valores dele e os comportamentos sociais, políticos dele, mas de qualquer forma, quando eu volto para mim, já não sou eu mesmo. Ou seja, eu fui colocado em movimento. Eu vou para casa, vou dormir, vou ficar pensando nas coisas que eu ouvi, no que eu concordo e não concordo. Daí a grande importância de entender que a narrativa de si não é uma afirmação definitiva, é uma afirmação dialógica com sujeitos que em mim produzem estranhamentos. E estranhamentos não é um conceito e nem uma praxis negativa. Estranhamento é a garantia de que nós vamos poder existir no futuro e pode desenvolver em nós todos a esperança de que a humanidade pode continuar. Porque se todos forem previsíveis e, consequentemente, exploráveis, o planeta vai ser destruído e, com ela, a humanidade inteira. É essa a questão, né, relacionada com as práticas dialógicas, biográficas e autobiográficas como formação e garantia da condição humana. Na diversidade, vejam só, na diversidade. Sujeitos que são iguaizinhos a mim não me interessam, não me fazem dialogar. Já sei quem são, já sei como pensam. Não produzem em mim provocação e estranhamento. E nem garantem a minha existência futura e, consequentemente, a minha realização e a minha felicidade. O tal da empatia histórica, né? Tanto se fala na educação histórica. Conceição, vou lhe passar a palavra, então, para encerrar. O Cristiano, é o tal a empatia histórica, quando a gente fala em educação histórica, em história, né? Ensino de história. Mas, por outro lado, eu vejo que a empatia histórica também, quando o professor Jorge faz essa colocação da afirmativa dialógica de sujeito que produz em mim o estranhamento, eu acho que não dá para desvincular também a história da psicanálise. E daí eu acho que seria um ponto que a gente teria que pensar como fazer esse diálogo entre ensino de história e psicanálise. Até porque eu penso nisso... Só fazer um comentário, mas porque o que tu coloca aqui é extremamente importante. Até porque eu penso nisso pelas questões da pandemia que vivemos, e essa pandemia mexeu com o psíquico de todo mundo. Por exemplo, ontem eu fui à minha fisioterapeuta, que trabalha com osteopatia, por conta de uma dor tremenda que não estava insuportável. E aí, quando eu cheguei lá, ela virou e falou assim para mim: Conceição, a sua dor, ela é uma dor de excesso de trabalho de professor, que fica muito tempo baixado dentro em computador, muito tempo estudando, mas ela é psicossomática.
Tem duas coisas aí ao mesmo tempo que precisam ser dialogadas, tratadas. Então, daí eu não consigo ver a nossa autobiografia desvinculada disso. Aí eu penso em outras experiências que eu já tive como professora de estágio. Quando eu vou para a escola e assisto às aulas dos meus estagiários, e daí naquela conversa do estagiário, após a aula dele, do estagiário com o professor da sala, e quando o professor da sala se remete aos alunos da sala, os adolescentes. E como os adolescentes viviam, antes da pandemia, um processo de carência, que eu diria para ela, carência de orientação no tempo, que está relacionando a história, mas tem algo aí que está relacionado também à questão dele, sujeito, enquanto seu lugar de ser e psiquicamente. Então, são questões que nós, como professores de história, e que estudam autobiografia, narrativas de si, e as narrativas de si, elas trazem algo de nós enquanto ser num lugar presente e que faz parte de uma história e que estuda história e que vivencia história. Eu acho que a gente precisa também pensar nesse diálogo da história e da psicanálise, que eu acho que já tem muita gente fazendo isso por aí, né? Era só esse o meu comentário. Aí, Cristiane, eu vou, então, fazer a outra colocação, caminhando para o fim aí, porque nós já temos mais de 2 horas de live, né? Então, se deixar nós... Só fazer um comentário, bem Sim. curtinho o comentário. Tá. Maria da Conceição, essa tua questão aí é extremamente importante, né? E está relacionada à afirmação da importância, né, das práticas autobiográficas dialógicas, especialmente no campo da história, que é onde nós atuamos como formadores. O que é que o Freud percebe, né? Ele que fazia parte do grupo de Viena, lá no começo do século XX, e é o pai da psicanálise, né? Ele descobre que uma coisa que produzia depressão e sofrimento era não tratar de. Então, um homem que tinha sofrido uma violência, uma mulher que tinha sofrido uma violência na infância, não falava disso, tinha uma vida adulta deprimida. Mas se um dia eu tomo coragem, eu oro e relato o que eu vivi e que dói muito em mim, eu começo a delimitar isso. E quando eu delimito a partir da minha narrativa, eu consigo controlar isso, me apropriar disso, significar isso e até superar isso, né? Esse é o princípio fundamental da psicanálise. Daí a grande importância, né, das narrativas também nas práticas de ensino, né, na educação básica ou na educação universitária. Daí a grande importância do que tu acaba de narrar. E daí não dá para também desprezar o humanismo aí, que a gente tem que se debruçar no estudo do humanismo de Jorn Huysens também, nessa perspectiva, né, professor Jorge? Né? Mas, para não nos alongarmos muito, caminhando para o fim, finalizando agradecendo o público e dizendo, agora queremos pensar especificamente na aula de história, que eu acho que a gente já começou a tocar neste dilema nosso também como professores de história, professores e pesquisadores de história, sobretudo dessa área que nos envolve e faz a gente refletir essa dialógica entre história e psicanálise também, né? Na aula de história e suas potencialidades, através de uma educação histórica situada e libertadora. Então, nessa dialógica, para mim, eu não vejo que ela não seja libertadora. Essa perspectiva nossa de pensar a educação histórica, sobretudo na perspectiva da consciência histórica do pesquisador Jorn Huysens, de que a educação histórica tem um caminho ou uma diretriz que é libertadora, é emancipadora. Por isso que também a gente não pode esquecer de Paulo Freire, também nos ensinamentos dele, dentro da nossa perspectiva no campo da educação histórica. Né? Como as narrativas autobiográficas podem nos ajudar a resistir como docentes
Frente a tantos ataques à educação e ao ensino da história. Ai, Jorge, eu acho que a internet dele cai. Ah, você me ouviu, professor? Te ouvi, sim. Uhum. Ao ensino de história de forma mais acentuada. Quais as experiências que você acompanhou ou desenvolveu? E como professoras e professores de história podem incorporar essas narrativas em suas aulas? E para finalizar, lembrando que estamos no Setembro Amarelo. Por isso o Cristiano até aqui circulou o nosso roteiro de amarelo. Azul e amarelo. Ele não quis dizer homens de azul, mulheres de rosa, mas ele quis dizer mulher de azul e homem de amarelo. É o Setembro Amarelo, tá, gente? Lembrando que estamos no Setembro Amarelo. Queremos aproveitar esse momento e propor essa questão. O conhecimento histórico construído a partir de narrativas de vida pode ajudar na orientação de crianças e jovens que, vivendo esse contexto tão angustiante, acabam perdendo a esperança e juntando com ela as perspectivas de futuro. Ok, professor? É extremamente importante, novamente extremamente importante, assim, né? E vou reafirmar isso que a gente já tinha concordado antes. História é uma ciência do presente. É por isso que elites autoritárias, né, pandêmicas e míticas, tentam controlar o conteúdo de história. Né? Porque se os conteúdos meramente transmitidos como se fossem a verdade a respeito do passado, apenas nos fazem submeter à condição de alienação da nossa condição humana, de nossa liberdade, de nossa autonomia. História é uma ciência do presente, é uma prática política revolucionária no sentido de preservar nossa condição humana, de significar nossa existência, de compreender nossas limitações, mas de ter experiência e esperança em relação ao nosso desenvolvimento. Nós, seres humanos, nenhum de nós é melhor ou pior do que o outro. Nenhum de nós é melhor ou pior do que a vegetação e os animais que habitam nesse planeta, do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos ressignificar nossa existência para garantir que ela tenha um futuro. E esse é o papel da história como ciência do presente, como prática revolucionária de preservação da condição humana, do reconhecimento de que cada um de nós é parte da diversidade, né? E que a diversidade é a única garantia da sobrevivência de qualquer espécie e, portanto, é também a única garantia da preservação e da sobrevivência da nossa condição humana. Isso aí. Perfeito. Então, nós vamos agradecer, vamos finalizando aqui. Eu quero agradecer em nome do grupo da História Revista, né? É uma equipe que trabalha junto, tanto na revista quanto aqui no projeto das lives. Eu vou agradecer ao professor Jorge pelas colocações, pelo público que participou, estudantes, professores, pesquisadores interessados que estão sempre nos acompanhando. Então ficam aí as reflexões, né? Eu vou só destacar que no dia nós teremos, a cada 15 dias nós temos outra live, né? Então, em breve a gente vai estar divulgando a próxima, não temos ainda o assunto definido. E eu agradeço, então. Ô, Cristiano, mas a gente poderia... Eu queria fazer uma proposta que eu acho que tem algumas colocações, por exemplo, eu li aí a colocação da professora Isabel Barca, que está nos assistindo lá de Porto, então eu acho que não teria como não fazer menção à mensagem da professora Isabel Barca, sobretudo porque ela é uma colega e uma protagonista intelectual da educação histórica em Portugal e no Brasil. A educação histórica chega no Brasil pela Dolinha, mas através
do diálogo dela com a Isabel Barca. Então, o mundo todo, em todos os países por onde a gente tem colegas que estão trabalhando com educação histórica, não deixam de reconhecer a professora Isabel Barca como pioneira dos trabalhos de educação histórica, da linha de educação histórica no ensino da história. E como ela está aí, mandou uma mensagem, eu não acho que seria elegante de nossa parte não dizer pelo menos uma discussão, fazer uma discussão, uma fala sobre o que a professora Isabel Barca coloca para nós neste momento aí. Você quer ler, Cristiano? Isso. Vou ler aqui a querida professora Isabel Barca, né, que foi minha orientadora também lá no doutorado de sanduíche. Foi orientadora de todo mundo, sua, minha, até do Jorge, todos nós. Né? Então... Sempre presente. Ela coloca assim: excelente esse exemplo de um possível caminho da consciência histórica dos alunos, experiências prévias desses sujeitos, a relação com experiências humanas do passado. Ela se referia àquele trabalho, né, que o professor Jorge exemplificou lá, sobre a antiguidade, as suas relações que os estudantes fizeram com o tempo presente. Isso aí. E eu vou colocar mais aqui alguns comentários, então, para valorizar o nosso Exato. Obrigada, professora Isabel Barca. Beijos. Isso aí. Professora Maria Isabel Campos, Miriam Isabel Campos também, da UFGD, né? Agradece as considerações, vários registros aqui que depois ficam né, disponíveis na página do Facebook também. O professor Jorge pode ir lá acessar e ler com calma e, inclusive, responder se tiver vontade. Então, vou passar a palavra para o professor Jorge fazer uma despedida aí e eu deixo com vocês, então, esse encerramento. Então, eu agradeço muito o convite, Maria da Conceição e Cristiano. Acho extremamente importante essas lives, né? Na verdade, acho que nós estamos todos aprendendo muito com isso, nesses tempos de pandemia, né? Não só de saúde, mas também econômica, política, social. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas, né? Desde que nós não nos submetamos a essa realidade extremamente trágica que hoje envolve o mundo. Então, a experiência dessas lives que vocês organizaram aí são extremamente importantes, né? E eu quero parabenizar vocês e agradecer muito o convite e o aprendizado dessa participação de hoje. Para mim foi muito, muito bom. Obrigado, hein, gente? A História Revista, o conselho editorial da História Revista, eu digo conselho editorial, que é uma equipe, tem feito essas lives nesse tempo de pandemia. Eu concordo com o professor Jorge que foi um projeto extremamente importante, sob a coordenação do professor Breno Mendes, que também acabou de chegar à Universidade Federal de Goiás, prestou concurso junto com o professor Cristiano Nicolini, tomou posse em outubro e tem se enganjado aí num trabalho imenso conosco, tanto na História Revista quanto em outras espaços, trabalhos, comissões da nossa Faculdade de História. E agradecer ao professor Jorge pela disponibilidade, pela fala, eu aprendi muito, e não deixei de lembrar dos momentos em que eu estou na escola, estava em escola, que agora não estamos, agora estamos em escola virtualmente, né? Dessa questão da história, do ensino da história e da importância da história enquanto ciência do presente. E ciência que pensa o indivíduo numa perspectiva humanista. E foi muito importante para mim, foi muito importante que também lembrei da tese da professora Maria Auxiliadora Schmidt, né, dos trabalhos dela, o tanto que os trabalhos dela têm contribuído conosco no Brasil,
para a gente pensar a educação, o ensino da história, a ciência histórica, né? A epistemologia que fundamenta a ciência histórica, juntamente com a educação histórica, né? Porque existe uma epistemologia, a educação histórica não está desagregada de uma epistemologia que fundamenta o nosso trabalho de pesquisa de campo, né? Com narrativas escolares, com narrativas de estudantes nas escolas, né? De jovens estudantes. E eu acho que a discussão que o professor Jorge traz para nós hoje, a fala dele, os trabalhos dele, os estudos dele, a pesquisa nas quais ele tem trazido a público, contribui muito conosco na perspectiva de pensar nós, enquanto sujeito professor pesquisador do ensino da história, e a educação também, que uma coisa não dissocia da outra, o ensino da história não dissocia da educação, né? E a história não dissocia da educação jamais. E eu acho que estamos aí, professor, muito obrigada por sua fala desta noite, continuemos na luta que é pandêmica, numa luta pandêmica e política no Brasil, mas não só no Brasil, em toda a América Latina e América do Norte, né? Dada a discussão agora lá, o que ocorre nos Estados Unidos agora, nos últimos meses, né? Com a perspectiva de eleição e da candidatura do Trump, né? Que eu espero que ele não seja eleito nesse pleito agora. Continuemos na nossa luta, nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos, tá? Então, passo a palavra ao Cristiano Nicolini, porque eu acho que ele deve querer fazer um agradecimento especial, porque o professor Jorge Cunha foi o orientador dele, a partir do professor Jorge Cunha, que ele teve um contato direto com a professora Isabel Barca, em Portugal, produziu uma excelente tese, e está sendo um excelente colega aqui na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de História, em todas as temáticas que se fala aqui, que a gente começa a comentar, às vezes, numa conversa simples, o Cristiano já tem uma ideia para um projeto de pesquisa, para uma pesquisa. Então, a chegada dele aqui deu um alento para nós do campo da educação histórica. Então, passar a palavra ao Cristiano Nicolini. Abraço, tá, gente? Tá bom. Terminar a live chorando todo mundo aqui. Tá todo mundo sensível, né, com essa pandemia. Mas a gente precisa disso. Precisa, sim, narrar, né, nossas experiências. E eu aprendi muito isso justamente com o professor Jorge, com a professora Isabel, e agora com a Conceição, com o Breno também, tantos outros colegas. Mas é partilhando as nossas narrativas, nossos dilemas, nossos desafios, que a gente vai construindo isso aí, essa resistência, né? Essa forma, principalmente, eu acho que essa é a palavra, resistir a partir dessa troca, dessa convivência. É um momento que exige isso da gente mais do que nunca. Então, vamos encerrando aqui, agradecendo a participação de todas as pessoas que estiveram aí. Desculpa não ter conseguido projetar todas as manifestações, mas seguimos e o diálogo continua. Tchau. Obrigada, professor. Obrigada, Cristiano.